Olha, eu saí de férias e a gente estava falando sobre volta às aulas, mas eu percebi que a gente continua falando disso, né, Cláudio Humberto? E pandemia do coronavírus e seus reflexos. Tem também novidade sobre as vacinas, né? Nenhuma delas ainda, claro, já pronta, né, para ser aplicada, infelizmente. A gente sabe que há uma corrida aí de laboratórios, né, para tentar, de alguma forma, trazer essa vacina. Mas temos novidades a respeito desses procedimentos. Esses dois assuntos continuam em pauta, pelo que eu tenho analisado, né, Cláudio Humberto? Exatamente. Teve aí uma ducha de água fria, né, nas expectativas, nas esperanças de vacina, com relação a essa vacina chinesa que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Os testes mostraram, né, já divulgamos essa notícia, que ela não é tão eficaz quanto se esperava. De qualquer maneira, está em fase de testes, fase de ajustes, né? E a gente continua ali na expectativa de logo termos vacina, seja qual for a origem, chinesa, russa, americana, inglesa. O importante é que a humanidade tenha essa conquista, né? E a compartilhe com todo o planeta. O que essa vacina tem mostrado até agora é ser muito segura, né, para os idosos, mas, como ressaltou bem o Cláudio Humberto aí, em relação às respostas para adultos e para aqueles mais jovens, ela não tem a mesma eficácia. Ainda está sendo testada, então algumas correções podem ser feitas, mas é um relatório preliminar a respeito de uma das esperanças que se tem, né, nesse momento, para ultrapassarmos aí esse período em que estamos vivendo aí de muitas dúvidas ainda sobre a pandemia do coronavírus, né? E é por isso, não é, que a gente não pode nesse momento ainda dar 100% de crédito para quem anuncia que teremos vacina no mês X, não é? Porque isso ainda não se sabe. Em relação à Coronavac, o que um porta-voz da empresa chinesa, do laboratório chinês que comanda essa pesquisa, trouxe a público ontem é o seguinte: a vacina é segura, como o Pedro muito bem disse, desperta a resposta imunológica de todos os públicos, porém, quando se fatia a resposta, na população com 60 anos ou mais, essa resposta é menor. Não está claro se isso é um impeditivo para que a vacina siga em frente, se isso é uma característica dessa faixa etária também com outras vacinas, ainda é uma informação preliminar que a gente tem, mas que mostra que não adianta chegar e dizer, olha, eu garanto que em janeiro, em dezembro, em fevereiro teremos vacina, e a gente tem visto aqui alguns políticos que, claro, estão comprando a bandeira da vacina também para colocar ali no seu, digamos, patrimônio eleitoral, fazendo isso. E não está certo, né? Porque se desperta ali uma expectativa do público que talvez não seja cumprida. E mais do que isso, né? Se conta como certo com uma coisa que ainda é fase de pesquisa. Temos várias vacinas aqui que podem ser promissoras, tem a chinesa, tem a russa e tem a vacina de Oxford, todas elas com o potencial de serem produzidas aqui no nosso país, o que nos coloca numa situação razoavelmente confortável, se é que confortável é uma palavra que se aplique agora, né? E se uma delas for para frente e as três já avançaram 2 fases, estão na fase 3, teremos como fabricá-las aqui no Brasil. O que a gente precisa de segurança, né, Cláudio Humberto? Acho que você destacou bem. O que está faltando é uma chancela, um carimbo, né, que dê ao mundo o seguinte: olha, essa vacina aqui é segura, porque a gente está numa guerra também de informações, né? Então o importante é a gente ter credibilidade naquela instituição que está trazendo aí uma pesquisa, a conclusão de uma pesquisa ao mundo, né? Enquanto a gente ficar com essas declarações aí de políticos, né, a gente vai ficar nessa guerra aí de versões de qual é a melhor vacina. A melhor vacina vai ser aquela que for aprovada pela comunidade científica, que for aplaudida pela comunidade científica, né, e que trouxer ali elementos de que está pronta para ser colocada. Mas nunca uma vacina ela foi produzida num período de 1 ano. Não há vacina num espaço de tempo tão curto assim, né? As vacinas sempre tiveram longos estudos. Nós já estamos comemorando etapas aí que foram vencidas na produção dessa vacina, seja na China, na Rússia e nos outros locais onde elas estão sendo pesquisadas. Esse já é um avanço. Agora, quando a vacina vai estar pronta e qual vacina vai estar pronta primeiro,
isso realmente é só para quem tem bola de cristal, né? Agora, o Pedro Campos falou, não é, Cláudio, que ele saiu de férias com esses assuntos em pauta e está voltando das férias com esses assuntos também em pauta. Hoje tem uma novidade, ou uma meia novidade, que é a possibilidade de que atividades sejam retomadas nas escolas de São Paulo. É uma decisão do governo do estado que depois repassa para cada prefeitura o sim ou não. Até agora, 128 prefeituras de 645 do estado de São Paulo falaram o sim. Podemos voltar a ter algum tipo de atividade nas escolas. Que atividade? Muito pouca. Não é aula, não é atividade curricular, é reforço, plantão de dúvidas e utilização de equipamentos de informática pelos alunos que não tiveram nenhum tipo de acesso a esse material durante a pandemia. O secretário Rocieli Soares falou ontem aqui conosco com José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes e deixou bem claro que isso é opcional e vale tanto para alunos quanto para professores. Opcional para a família, opcional para a escola, para o professor, e ainda o município tem que liberar. A região tem que estar 28 dias no amarelo, consecutivos, e o município precisa liberar porque ele precisa olhar para as questões da vigilância sanitária municipal. E aí a escola pode fazer algumas atividades, por exemplo, um reforço de matemática, de português, mas isso é extremamente opcional para todos e bem limitado. Então não vai ter, né? Se é opcional, não vai ter. Simples assim. Escola não é uma opção, né? Uma escola, a questão da pandemia, etc. Escola é uma necessidade, é uma obrigação. A não ser para a educação infantil, né, Cláudio? Às vezes o pai tem que mandar o filho para a escola lá para poder ir trabalhar, né? É a situação de muita gente, né? Então, é aquela antiga discussão que a gente já teve aqui antes das férias do Pedro, sobre se é ou não é pertinente a questão do retorno às aulas, porque afinal de contas os temores todos são justificados, de alunos, de professores, de pais de alunos, etc. Mas a pergunta que se impõe para a maioria esmagadora dos alunos de escola pública é a seguinte: os alunos estarão protegidos ou mais protegidos na rua? Eles vão estar mais protegidos na situação em que se encontram agora, ou estarão mais protegidos aos cuidados da escola, né? Sob os cuidados da escola, a orientação do professor, no sentido inclusive do reforço da conscientização, do distanciamento, do uso de máscara, etc, etc. Essa é uma discussão. Eu tenho a impressão que quando o governo do estado coloca isso tudo opcional, o professor vai trabalhar se quer, o aluno vai trabalhar se quer, se quiser, enfim, isso aí eu tenho a impressão que é mais uma atitude meio demagógica que não é recomendável no momento, né? O que a gente precisa é de líderes políticos com autoridade. Mas não deixa de ser um teste, né, Cláudio? É um teste. A hora né? é agora ou não é agora. Assim, eu acho que tem que ser uma coisa. Agora, esse negócio de dizer que é opcional, então não vai ter. Não mas vai ter aula, é um teste para você testar o protocolo. Você está testando com um horizonte menor, né? Um número menor de alunos. Aí você vai saber se deu certo o distanciamento de 1,5 m entre as carteiras, se o álcool gel foi suficiente, se a máscara funcionou e para que faixa etária funcionou e funcionou menos e precisa ter um auxiliar a mais ali para lembrar os alunos. Acho que é um protocolo que está sendo colocado aí para que a gente possa, né, avançar para a retomada das aulas presenciais, né? Outros locais que testaram a volta em massa tiveram às vezes de fechar as escolas. Aconteceu em Manaus, isso foi a primeira a voltar e teve que fechar algumas escolas, né? Pois é, enfim, mas há experiências muito interessantes no mundo inteiro e o protocolo descrito aqui no Jornal Gente pelo secretário Rocieli Soares me pareceu bastante razoável, né? É um protocolo que prevê a divisão das classes em 3. A cada semana um terço participa das aulas presencialmente. Foi exatamente isso que foi definido pelos técnicos da Secretaria Estadual de Educação e com a opção para aqueles alunos, e ele disse aqui, foi até uma pergunta que a gente fez, com a opção de o aluno não voltar para a escola, ficar apenas com aulas à distância, né? Ele colocou essa opção como sendo concreta. Aqui em Brasília, por exemplo, não há essa opção. O aluno é obrigado a participar do rodízio
e mesmo assim as turmas aqui seriam divididas em 2 e não em 3. Eu acho que o modelo de São Paulo é muito bom, eu acho. Achei muito bom, seguro nas circunstâncias, né? Mas a minha preocupação, eu acho que é a preocupação de todos nós, né, é com aquela imensa maioria de alunos, são milhões de alunos pobres, cujos pais voltaram a trabalhar, né, tiveram que voltar a trabalhar, e essas crianças ficam como? Né? Ficam no meio da rua. Há algumas iniciativas interessantes de comunidades que se organizam, tem lá uma senhora que serve como tia, cuidadora, mas isso funciona aqui e acolá. E que, claro, tem muito menos condição, não é, Cláudio, de oferecer ali o cumprimento de protocolo do que uma escola que é organizada, que é institucional, que tem apoio público. É muito diferente. Olha, hoje, no Rio Grande do Sul, retomada das aulas presenciais, direto de Porto Alegre, o nosso companheiro Guilherme Milman, para contar como isso vai acontecer. As aulas são obrigatórias ou opcionais, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. São opcionais, viu, Thaís? E opcionais para municípios, inclusive, que estejam na bandeira laranja ou amarela, que são as bandeiras que indicam médio ou baixo nível de propagação do coronavírus, né? Elas têm que estar pelo menos há 2 semanas nessas condições. Das 21 regiões do Rio Grande do Sul, que estão divididas nesse modelo de distanciamento controlado, apenas 11, portanto, podem retomar as aulas. E muitos municípios decidiram por não seguir o protocolo de retomada das escolas aqui no estado. A gente tem hoje pelo menos 9 municípios que estão retomando as aulas para o ensino infantil, que é o primeiro a retomar, né, de acordo com este plano de retomada. Esses municípios, na grande maioria, estão liberando primeiro para a rede privada e depois, então, posteriormente, irão liberar para a rede pública de ensino. Essas escolas, elas devem respeitar as medidas, né, como, por exemplo, a rotatividade de alunos, né, de 15 em 15 alunos. Claro, também mantendo a higienização, o uso de álcool gel, todas essas medidas de protocolo que são recomendadas pelas todas as autoridades aí na área da saúde, né? De acordo com o Estado, um plano que foi apresentado na semana passada, né, e decretada na última sexta-feira, a educação infantil é a primeira a retornar, então, a partir de hoje, para estes municípios que eu falei, Thaís, que estão com os níveis médio e baixo de propagação. As crianças já podem retornar às salas de aula, depois os próximos a retornarem seriam os ensinos superior e médio a partir do próximo dia 21 e no ensino fundamental nos anos finais, né, as crianças que já estão ali a partir dos 11 anos de idade no dia 28 e nos anos iniciais no dia 28 de outubro, né, e nos anos iniciais apenas em novembro no dia 12, né, mas é claro, muitos municípios, o governo do estado deixa para que os prefeitos tomem a decisão de seguir ou não esse protocolo, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, por estar na bandeira vermelha, o município não poderia retomar as aulas, mas mesmo que pudesse, já foi definido que, por enquanto, nestes próximos meses, isso não será feito, né? Ainda há um debate a ser discutido, muitas das pessoas e muitos prefeitos acreditam que as escolas ainda não estão preparadas, os municípios não estão preparados para receber esses alunos, pois a gente vive um cenário, né, Thaís, de estabilização, mas ainda muito frágil, ainda há uma alta taxa de contaminação aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, em muitos municípios, há também uma alta taxa de ocupações em leitos de UTI, portanto, há cautela por parte de alguns prefeitos. Há regiões, inclusive, como no sul do estado, que decidiram por não retomar as aulas neste ano de 2020, mas é claro, a gente vai acompanhando. Hoje, portanto, alguns poucos municípios já estão retomando em escolas infantis. Ô Guilherme, só tirar uma dúvida, as aulas aí no Rio Grande do Sul serão retomadas, aulas presenciais para todos os alunos, alguns alunos, é opcional, mas é o currículo regular ou são atividades extras como acontece aqui em São Paulo? A princípio, Pedro, seriam de forma regular, né? As aulas retornariam aí seguindo o calendário letivo, né? No caso das escolas privadas, a gente teria aí uma rotatividade, né? Mas não seriam extras, seriam sim os conteúdos apresentados nos cronogramas, né? E é importante a gente ressaltar para os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes que aqui é todo um sistema, um processo de protocolos, né? As escolas devem enviar protocolos, planos, né, de segurança
segurança, né, e de vigilância também serem cumpridos nas salas de aula, eles devem ser enviados ao município, que devem analisar e então liberar o retorno. Então, na medida em que essas escolas mandam estes planos de contingência, aí sim estão liberadas para retornar. Não são todos os alunos, né? Os alunos voltam aos poucos, há sim uma medida exigida pelo governo do estado de rotatividade. Então, mas sim são as aulas de forma regular, né? Mantendo o planejamento. É claro que ele se altera na medida em que essas condições que a gente tem hoje, elas pedem algumas mudanças na forma de ensino. Inclusive, é importante a gente ressaltar, né, que as escolas infantis, ao contrário de outros níveis de ensino, seguem aí, não podem ter, né, tem algumas limitações na faixa etária desses alunos que impedem o ensino remoto, diferente do que tem sido, por exemplo, feito no ensino médio, ensino fundamental, que nas escolas de rede privada, em algumas na rede pública, tem conseguido fazer de forma remota. Portanto, os alunos voltam, sim, com atividades normais, mas, claro, respeitando as medidas e com rotatividade. Aí tem um problema, né, Thaís, Cláudio, Guilherme e os nossos ouvintes. Não é obrigatório, mas o aluno que não vai para a escola vai perder a matéria que está sendo dada, né? Então, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, a gente tem um problema a ser equacionado e ser esclarecido aí pelas autoridades, né? É verdade. Olha, eu vou fazer mais uma provocação aqui ao nosso ouvinte, viu, Pedro? Porque a gente tem recebido muita mensagem pelo nosso WhatsApp. Aliás, 11 999 048756. A Giovana Guedes aqui recebendo todas as mensagens, trabalhando muito, ainda bem, viu, Pedro? Porque o ouvinte não nos deixa sozinho aqui na Rádio Bandeirantes. Uma delícia ver chegar tanta coisa do nosso ouvinte. Então, a minha pergunta é a seguinte. A gente tem visto chegar muita mensagem de ouvintes preocupados com a retomada que houve a, entre aspas, normalidade durante o feriado prolongado agora de 7 de setembro. Parece que se quebrou ali uma barreira que havia e a vida voltou ao normal em vários lugares. Praias lotadas, parques onde estão abertos lotados, o interior de São Paulo com turismo muito forte durante esse final de semana, as estradas completamente abarrotadas de carros. Mas tem muita mensagem da pessoa dizendo, nossa, é um absurdo isso, onde vamos parar? E ninguém manda, Pedro, mensagem dizendo, eu fui à praia, eu fui, passeei com as minhas crianças esse fim de semana, eu aproveitei o fim de semana para tomar sol. É incrível isso, porque se a gente toma aqui por base o que chega, parece que 99,9% das pessoas estão escandalizadas com esse comportamento, que é uma realidade. E isso não é real, porque se a gente olha a lotação, existe ali uma imensa parcela da população que está se comportando de uma forma diferente hoje. E eu não estou condenando isso, não. Acho que é decorrente mesmo desse tempo enorme de quarentena, dos números agora um pouquinho mais promissores, às vezes até da falta de noção do quanto a quarentena trouxe de, entre aspas, benefício na contenção da Covid-19. A gente está aqui hoje como o terceiro país no mundo com mais contaminação por Covid, não é? Então acho que junta tudo isso e as pessoas não estão mais aguentando. Mas as pessoas também não se manifestam a respeito disso, né? Parece que é uma quase maioria silenciosa e talvez um pouco envergonhada. Mas é, sim, um comportamento que a gente tem visto com cada vez mais frequência. Pois é, eu queria voltar rapidamente, você tem toda a razão, mas eu queria voltar rapidamente à questão da escola, que foi uma constatação feita aqui no Distrito Federal. Com relação à qualidade do ensino à distância. Isso é preciso ficar muito, as pessoas precisam ficar muito atentas. Os pais, os alunos, é claro, mas os pais, sobretudo, têm que ficar muito atentos. Aqui verificou-se uma certa embromação em curso, né, nas aulas à distância. Os alunos não recebem, enfim, essa é uma questão que reflete as reclamações que eu recebi, por exemplo, né, de alunos que não recebem as aulas dos professores, não tem aula. Os alunos recebem links de vídeos no YouTube que o professor acha legal, assim. O professor achou legal aquilo, aí manda e põe aquilo para a classe tomar conhecimento. Aula de professor mesmo, que é bom, não tem. Também os professores enviam as tarefas, né, para os alunos, tipo assim, 11 da noite, meia-noite,
Teve um pai de aluno que me falou que recebeu às 2h30 da madrugada uma tarefa para o filho, para o filho fazer. E mesmo assim a tarefa é uma por semana, 2 no máximo. Enfim, tem assim uma certa embromação nessa questão aí das aulas à distância, que é preciso tomar cuidado. Estou falando da escola pública, porque na escola privada as escolas são mais vigilantes com relação a isso, né? São mais cuidadosas na verificação do conteúdo que está sendo enviado, que tem sido enviado nos casos de retorno às aulas de alguns estados, que tem sido enviado aos alunos. Mas é outro fator com o qual os pais e os alunos precisam estar preocupados.